Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es 20 del mes 10 de 2020 e estamos acá para mais uma classe de espanhol. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu estou muito bem, graças. Eu estou a sentir falta, muita falta de muitos alunos que não estão vendo a classe de espanhol. E para vocês que fizeram a opção de estudar espanhol, estas classes são importantes, porque mesmo que tu já saibas de muita coisa, acá tu vas a encontrar outras coisas que tu não sabes. Então, é importante demais, muito mesmo, que tu tenha tempo para estar acá assistindo às classes, hasta porque também estamos fazendo todo o livro de espanhol, dando os gabaritos, respondendo juntos com vocês e praticando, e também falando muito sobre a gramática de espanhol. É importante que todos estejam acá com nós outros, ok? Gente, hoje a nossa aula será no capítulo 20. A gente ainda tem bastante coisa, né, para a gente ver até o fim do ano. A gente não sabe como é que vai ficar, se a gente volta esse ano, se não volta, com essa pandemia agora voltando, né, a todo vapor, e a Paraíba está em faixa vermelha. Consequentemente, tudo piora, fazendo com que a gente perca a probabilidade de voltar para as nossas salas de aula. Então, tem muita gente que vai aproveitar, né, essa oportunidade de estar em casa e vai ter a oportunidade mais ainda de passar no vestibular, porque organizaram o seu horário e aí fica mais fácil da pessoa até entrar na universidade. Por quê? Esse tipo de aluno foi o aluno que se adaptou bem a essa forma de aulas remotas. Teve os alunos que não se adaptaram às aulas remotas e isso complica, né? Chega a complicar pelo fato de, infelizmente, vocês terem pego essa pandemia no ano que vocês iriam finalizar, e esse era o ano que mais vocês precisariam de aulas presenciais. Eu digo isso porque às vezes a gente não passa na primeira prova do Enem e aí fica um ano estudando. Aí às vezes nesse intervalo a gente se desanima, começa a trabalhar e aí fica complicado trabalhar e estudar. E aí quando chega no próximo ano a gente não faz mais o Enem. E aí nossa vida começa a tomar outros rumos. Então, fica ligado, tá? Para você não perder o seu rumo, para você entrar numa universidade, terminar os seus estudos, ter o seu curso superior, porque é importante, sim, você terminar todo o seu curso escolar, né? Que é até a universidade, depois tem mestrado, doutorado, para que tu consigas alcançar os teus sonhos. Não fica no meio do caminho, não, tá bom? Na página 163, a gente tem Tengo muito trabalho. E esse assunto de hoje, a gente só vai ver dois assuntos. Por quê? Sempre nos capítulos que a gente estuda, a gente vê 1, 2, 3, até 4 assuntos a gente já viu. Por que, professora, tanto assunto? Um momento. Porque o autor do livro, ele compreende que vocês do terceiro ano precisa muito mesmo rever todos os assuntos que foram vistos do sexto ano até agora. Então, tudo que o livro traz é uma revisão. Toda vez que eu dou aqui um assunto, esse assunto para vocês nunca é novo. Sempre ele é um assunto já que vocês já viram, né? Mas também que já esqueceram. Por quê? Quando a gente estuda, mas a gente não pratica, termina a gente esquecendo. E outra coisa que eu estou dizendo sempre, os alunos que fazem a opção de ter espanhol, mas não tem ninguém para conversar, não ouvem música, não praticam com séries nem com filmes, fica complicado, né? Fica complicado conversar, porque aí você perde o ritmo. Você perde o ritmo de estar conversando em espanhol se você não tem ninguém, se você não está conversando com ninguém, fica complicado, tá? Mesma coisa em inglês. Né? Se você fez a opção de inglês, é bom você estar falando inglês, estar estudando inglês, lendo inglês, senão você perde. Nosso cérebro é assim, você ensina e se você não pratica, depois você esquece. Aí aqui a gente tem um assunto, que esse assunto é um assunto muito importante em todas as línguas, e não poderia deixar de ser diferente em espanhol. A gente tem los advérbios, né? Nós já vamos direto para a nossa gramática, né?
Os advérbios, eles são unidades sintáticas que modificam os verbos, adjetivos e outros advérbios. Por exemplo, te espero pacientemente por horas. Ellas muy baja. Ellos são unidades invariáveis. Hicieron as coisas mal. Os advérbios, eles não sofrem mudança de gênero, pois alguns deles são superlativo ou diminutivo. Por exemplo, Clara é uma jogadora rapidíssima. Moreno é um jogador rapidito. Perceba que rapidito está no diminutivo. E rapidíssima está no superlativo, porque terminou em íssimo. Essa lâmpada nos deixa o ambiente claríssimo, né? Claríssimo também está no superlativo. A gente já viu esse assunto aqui, tá bom? Então, a gente tem uma classificação de advérbios enormes, né? Nós temos os advérbios de tempo, nós temos os advérbios de modo, temos os advérbios de lugar, de quantidade, de afirmação, de negação, de dúvida. Então, professora, é importante que eu conheça esses advérbios? Sim. Por quê? Eu vou precisar usar essas palavras quando eu for falar, quando eu for escrever. Então, eu tenho que ter um vocabulário um pouco já avançado para que eu consiga escrever em espanhol. Se não tem como eu escrever, se uma pessoa mandar eu escrever uma redação, como eu irei fazer uma redação se eu não tenho um vocabulário suficiente? Né? Eu vou estar toda hora perguntando, professora, como é isso, como é aquilo? Então, um aluno do terceiro ano hoje, ele já consegue escrever e falar espanhol, pelo menos o básico, né? Básico a intermediário, já é o normal. E aí depois, com o tempo, você vai ficando avançado, tá? Esse tempo de você ficar avançado, só cabe a você mesmo. Se você estuda muito, se você tem tempo para estudar, se você separa tempo, se compra livros em espanhol, se lê poemas, poesias, ouve música, e aí tudo depende de você. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar espanhol, me apaixonei na primeira aula. E aí eu já tinha feito inglês, fazia 4 anos e meio. E aí, quando eu fui fazer espanhol, eu me apaixonei de primeira. E eu disse, eu vou ser professora de espanhol. Eu botei na cabeça, foram 4 anos. Mas eu ia para o cursinho numa felicidade tão grande. E eu já estava começando a falar espanhol já com as pessoas da sala. E além de estudar na sala, eu estudava em casa. Então, antes da aula, eu já estudava em casa. Quando a professora começava a dar aula, eu já estava por dentro de todos os assuntos que ela ia falar, porque eu realmente amava. Então, quando você gosta de uma coisa, se você faz isso, com certeza você aprende mais e fica mais difícil de você esquecer, tá bom? Aqui os advérbios de modo, né, são aqueles que precisam do ocorrido ou do que ocorrerá em um momento do tempo, de duração ou um fato, né? A frequência de uma ação, né? Os advérbios de tempo. Aí a gente tem antes, ahora, después, ayer, hoy. Ah, são muitos. Aí eu posso fazer uma frase usando eles. Por exemplo, ayer fui al médico. Ontem fui ao médico. É uma unidade de tempo. Eu estou dizendo quando eu fui ao médico. Agora, se eu fazer uma frase, por exemplo, já é tarde. Ó, já é tarde. Perceba que o advérbio de tempo é tarde, né? Eu estou dizendo que já está tarde. Então, esses advérbios eu vou estar usando sempre, sempre, sempre. Eu tenho que estar por dentro. Tá bom? Aqui também a gente tem os advérbios de modo, que são aqueles que modificam o verbo, indicando a maneira como se produz o sucesso ou o resultado de uma ação. Vamos ver um exemplo com o advérbio de modo. Poderias cozinhar melhor, né? Ó, o modo que a pessoa deveria cozinhar melhor. El bebê duerme profundamente. Como é o modo que o bebê dorme? Profundamente. Por isso que eu digo a vocês que é importante que vocês conheçam essas palavras. Aí aqui a gente tem também os advérbios de lugar, né? Que são os advérbios que especificam o lugar do acontecimento. Aí a gente tem aqui, aí, ali, arriba, abaixo, delante, detrás. Por exemplo, deixa eu fazer uma frase com advérbios de lugar. Aqui tiene muitas personas. Ó, eu estou indicando que é aqui que tem muitas pessoas. Se eu digo, abaixo de minha cama estão meus sapatos, eu estou dizendo que debaixo da minha cama estão os meus sapatos. Então, é o lugar que estão os sapatos. Então, se liga nessas palavrinhas, tá? Que às vezes a gente fala sem nem saber que já é um advérbio. Agora a gente tem os advérbios de quantidade, que são os que indicam uma quantia, né?
Muito, que é muito, demasiado, suficiente, mais, menos, muito, pouco, bastante, quase, apenas. Por exemplo, deveria ser mais carinhoso, né? É um advérbio de quantidade. Você poderia ser mais carinhoso? Eu também posso falar. Não é suficiente conhecer Madrid, quero conhecer Barcelona. Percebam que aí a gente vê a quantidade de cidades que eu quero conhecer. No 5, a gente tem os advérbios de afirmação, que são os que contestam a algo de modo positivo. A gente tem certamente, certo, claro, efetivamente, exato, obviamente, seguramente, sim, também e verdadeiramente. Então, eu posso fazer uma frase. Tu vais ao cine hoje? E eu respondo afirmando, sim, eu vou. Esse sim é um advérbio de afirmação, que às vezes, ou sempre eu estou falando, mas eu não estou me tocando que já é um advérbio, né? Por exemplo, seguramente temos que hacer todo por el camino de las Ramblas Barcelonas. Percebam que eu estou dizendo que seguramente. Já estou afirmando na frase, né? No 6, a gente tem os advérbios de negação, que são aqueles que contestam algo de modo negativo. Como, por exemplo, não, tampouco, nunca, jamais. E aí a gente tem não queremos comer agora. Então, quando eu falo não, eu estou negando, né? Então, isso já é um advérbio de negação. Ou nunca hables assim com ela. Nunca também é um advérbio de negação. No 7, a gente tem os advérbios de dúvida, né? Dúvida é dúvida, que são aqueles que expressam que a pessoa não está seguro, né? Do que está falando ou do que está fazendo. E aí a gente tem possivelmente, é uma dúvida, possivelmente, provavelmente, puede, seguramente, talvez, a lo mejor. Deixa eu fazer uma frase usando um advérbio de dúvida. Quizás seja melhor não sair agora. Oh, talvez seja melhor você não sair agora. Percebam que eu tenho dúvida quando eu falo, né? Quizás. Outra palavra, outra frase. Por el adelantado de la hora, provavelmente conseguiremos ligar antes. Então, porque a gente saiu bem cedo, nós vamos possivelmente, provavelmente chegar antes. Então, percebam que os advérbios de dúvida também são palavras que a gente vem sempre falando e que às vezes a gente nem sabia que já estava usando a gramática espanhola, tá? Agora, a gente também tem aqui a apócope dos advérbios. O que são apócopes? É quando a gente apocopa, a gente retira a última letra de algumas palavras em espanhol. Por exemplo, quando na frente da palavra ela vem um substantivo masculino singular, eu tiro a última palavra e aí a palavra fica apocopada. Por exemplo, quanto, aqui a gente tem os advérbios, né, que são apocopados, que são quanto, ficando quando. Por exemplo, em uma frase, quão feliz estou com tu casamento, né? Quão feliz. Aí, mucho, apocopado fica muito, a hora está muito lejos de aqui. Agora está longe daqui. Aí, recentemente, recém, minha camisa está recém-lavada. E tanto fica é tão bueno estar aqui contigo. Percebam que esses 4 advérbios eu vou apocopar. Quanto, muito, recentemente e tanto, tá? Vou fazer uma observação aqui que nós podemos formar os advérbios com o sufixo mente, agregamos o adjetivo à terminação mente, por exemplo, rápida, rapidamente, útil, utilmente, lenta e lentamente, tá? Também podemos formar esses tipos de advérbios. Agora a gente tem um assunto, que esse assunto, ele é assim, quase a gente não escuta ninguém falar, mas é um assunto que dá muita chance para que vocês errem, se vocês não entenderem o contexto da frase ou do texto. A gente tem los homônimos, né? São as palavras cuja pronunciação é igual ou muito parecida, mas tem origem e significados diferentes.
Por exemplo, cierra la ventana que llueve fuerte. Ó, fecha a janela que chove forte. E outra frase com a palavra cierra, agora sendo com S. El instrumento de trabajo del carpintero es la sierra. Percebam que eu falei sierra com C e sierra com S. Mas quando eu falo, não parece ser a mesma coisa? Então, eu tenho que ter cuidado com essas palavras que são muito parecidas, mas que no contexto elas querem dizer outra coisa. Por exemplo, a gente vê uma pata, né, andando com seus patinhos. E aí eu digo, mira, que pata linda com seus 4 taquitos. E depois eu vejo a pata de um cachorro. E aí eu digo, mira, la pata del perro. Então, a pata é uma palavra homônima. Tanto pode ser pata, como um animal, como pode ser a pata de um cachorro, como pode ser a pata de um gatinho. Então, professora, como é que eu vou saber a tradução? Tu vai saber a tradução pelo contexto, né? Pelo contexto do texto que tu tá lendo, aí tu vai ver de que se trata. A gente também tem outro exemplo que é assim, ó. La capital de Argentina es Buenos Aires. Ó, la capital de Argentina es Buenos Aires. E com a mesma palavra capital. Los empresarios tienen mucho capital para aplicar en el banco. Então, percebam que um é a capital de Buenos Aires e o outro capital quer dizer que os empresários têm dinheiro para aplicar nos bancos. Então, como eu falei anteriormente, tu vai entender as palavras homônimas pelo contexto. Se você pesquisar no seu celular palavras homônimas, você vai ver várias palavras, né? Eu pesquisei aqui, ó, e aí a gente tem, por exemplo, manhana significa futuro e manhana também significa uma parte do dia, né, que é de manhã. Pelo contexto do texto, tu vai saber se está falando do futuro ou está falando da manhã, né, da parte da manhã, e não da tarde nem da noite. Policia, né, pode ser o agente e também pode ser a administração, que policia, né, aquele ambiente, aquele setor. Ele guarda, pode ser um cobrador, né, de ônibus, e guarda também pode ser a tutela. Por exemplo, eu consegui a guarda da minha sobrinha para eu cuidar dela. Então, eu continuo dizendo, olha o contexto do que tu está lendo. No Enem tem muitas pegadinhas que tanto assim você perde uma questão e tchau. Então, professora, como é que eu vou ficar legal em interpretação? Pratica. Pratica e perde tempo. Perde tempo não, né? Tu vai ganhar tempo. Porque tu não vai aprender espanhol nem outra língua de um dia para a noite, nem tu vai se acordar sabendo de tudo. Então, tu não fez a opção de estudar essa disciplina? Tem que ter tempo para estudar. Senão, vai ser só em vão, tá bom? Aí a gente tem aqui a parte dos exercícios, né? O praticando, desenvolvendo habilidades e os complementares. Já que os resuetos já tá feito. Eu venho sempre pedindo a vocês que vocês, antes de vir para a aula, dê uma estudada, respondam, para que quando eu possa dar o gabarito, vocês já estejam com o livro respondido. Assim vocês vão auto se julgando se estão bom, mais ou menos, ou mal em espanhol, tá? Aí aqui a gente tem o praticando. Vamos para ele, que fala assim, ó. En el seguinte fragmento do texto, pero apesar de que los indígenas que vivem em zonas urbanas têm mais acesso aos serviços básicos que os que vivem em zonas rurais. A significa ainda. Então, ainda em espanhol é advérbio, conjunção, verbo, adjetivo ou interjeição. A gente vê aí que advérbio em espanhol, ele é em espanhol, ele é um advérbio, né, que significa ainda. Então, vocês irão colocar aí a letrinha A, tá? Então, no número 2, a gente tem uma tirinha cômica de Mafalda. A gente sabe que Mafalda ela é uma personagem argentina que ela tem muita, assim,
As pessoas que estudam espanhol, que fazem livros em espanhol, colocam tirinhas dela para que a gente aprenda espanhol com os exemplos dela, né? Aí a gente tem assim, em la última vinheta del segundo cómic, tampouco apresenta um sentido de. Vamos ver a última vinheta, ó. Tampouco se dice mientras em la mesa, né? Não se diz não na mesa, porque fala assim, ó. Mi querido diario íntimo, hoy me levanté muy contenta, por lo que creo durante el día mi estado de ánimo será bueno, desmejorando hacia el mediodía con probabilidades de sopa. ¿Qué rica comida has hecho hoy, marmita? No se dicen malas palabras en la mesa. Sopa não é mala palavra. Tampouco se dice mientras em la mesa. A mãe dela não queria que ela ficasse falando nada na cozinha, né? Na mesa. Então, tampouco, ele é um advérbio de negação. Se eu digo assim, eu não vou al cine hoje, porque está lloviendo. Então, se a minha amiga quer dizer que também não vai, aí ela fala, eu tampouco. Eu já estou entendendo que também ela não vai para o cinema porque está chovendo, tá? Tampouco é um advérbio de negação. Aí o número 3. Em la expressão lo peor, tenemos. Ó, lo é um artigo neutro, né? Que as pessoas confundem com o artigo el, dio. E peor é um advérbio de modo. Por exemplo, lo peor de estar acá é que não estou bem. Então, é o modo que eu estou, né? Estou pior por estar aqui. Então, no número 3 será a letrinha D. Tá? Agora, no Desenvolvendo Habilidades, a gente tem um texto, né, falando sobre la nueva longevidade. E o texto é muito grande mesmo, né, vai para 50 linhas. E aí a gente vai começar a gabaritar agora a parte dos Desenvolvendo Habilidades e complementares, tá certo? No número 1, nós temos a letrinha A. No número 2, B. No 3, D. No 4, C. No 5, C. No 6, 2, 8 e 16. Aí depois vocês fazem a conta e colocam a soma, tá? E no 7, 1, 2, 8 e 16. Vamos agora para os complementários. Os complementares, a gente começa com um texto de 98 páginas. Então, é importante que essas interpretações, essas leituras desses textos, vocês façam em casa sozinho. Porque não tem como eu ler aqui, sabe por quê? Primeiro, vocês não vão entender. Segundo, nós não temos tempo. E terceiro, vocês não vão compreender quando chegar no fim. É isso aqui o aluno que tem que ler, tá bom? É por isso que eu sempre faço com vocês o praticando e deixo os outros para gabaritar, porque essas interpretações têm que ser feitas com o próprio aluno que tem que fazer. Número 1 dos complementares. Letra C. Número 2, A. Número 3, E. Número 4, E. Número 5, E. E o número 6, E. Aí no número 7 tem assim, no fragmento que pode causar tensiones, a forma verbal pode atenuar a afirmação feita pelos autores. Identifique no segundo parágrafo duas outras formas verbais em espanhol em que o mesmo recurso seja utilizado, né? Aqui o texto fala sobre que o humor, ele humor com uma inteligência. Tem pessoas que não são inteligentes, né? Que não nascem com aquele dom, né? De estudar, de conversar, de ser inteligente, mas a pessoa é tão bem-humorada que aí ela passa como se ela fosse uma pessoa assim, bem nerd, bem inteligente. Então, a resposta é permite romper as regras, né? A pessoa às vezes não é inteligente, mas ela é super humorada e aí termina ela passando como se ela fosse uma pessoa inteligente, né? Rompendo essas regras. Nem sempre as pessoas que são nerds, que são inteligentes, são aquelas pessoas de cara fechada, né? E se você, além de ser inteligente, for divertida, pronto, você já ganhou muito, muito, muito mesmo. Então, hoje a gente viu dois assuntos. Os advérbios de tempo, de modo, de negação, de lugar, de quantidade, de afirmação e de dúvida. Esses advérbios são palavras que a gente vem sempre falando no nosso dia a dia, que às vezes a gente nem sabe que está falando.
Também a gente viu um assunto muito importante, que são os homônimos, que são aquelas palavras que têm a pronúncia igual ou muito igual, mas elas significam outra coisa. Por exemplo, la pata é muito guapa, a pata é muito guapa, bonita, né? E me encanta ver a pata del perro. Eu gosto de ver a pata do cachorro. Percebam que pata aí tem dois sentidos. Então, professora, como é que eu vou saber o sentido? Quando tu estiver lendo, quando tu estiver no contexto do assunto que tu está tratando, tu vai ver o que é que corresponde um ao outro, tá bom? Então, nossa aula fica por aqui. A gente só teve 2 assuntos hoje, graças a Deus, porque só assim não é enxamento de vocês de tantos assuntos. E a gente espera vocês no capítulo 21, na próxima aula, com o tema Deverias Descansar. Quer falar alguma coisa, Ítalo? Chegou tarde, né? Dormiu muito, não foi? Certo, Ítalo, tá bom. O importante é que pelo menos você entrou, né? O povo desse terceiro ano não quer mais saber de espanhol. Todo mundo 10 já. Tá bom, meu amor. A gente se encontra na próxima aula, tá? Beijos e adiós, muchacho!